E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a importância, riscos e perspectivas de atuação do BNDES no novo governo. Eu converso com o economista Paulo Rabelo de Castro, que é ex-presidente do BNDES. Doutor Paulo, boa noite. Uma boa noite, Denise. Bom, e vamos falar de BNDES com a nova gestão, não é? O presidente Mercadante disse ontem que ele não quer repetir o BNDES do passado, mas falou em mais financiamentos para micro e pequenas empresas, para as exportações. Ele falou também de financiamento para a indústria, para que o Brasil deixe de ser uma grande fazenda mundial, se referindo a declarações do agronegócio, financiando também geração de energia limpa. Eu queria saber como é que o senhor vê essa possível atuação, porque sempre fica aquela preocupação de repasses de recursos, de taxas subsidiadas e tudo o que aconteceu no passado. Olha, Denise, o que o presidente disse ontem, o presidente Mercadante do BNDES, e eu estava lá acompanhando o discurso de posse, é correto, mas não é novo. E o que ele disse de novo não necessariamente vai poder acontecer. Então, é preferível que ele se agarre com o que é tradicional. E, nesse sentido, o que ele disse de novo, a ideia de que não vai repetir o passado, eu acho complicado, porque é no passado que o banco tem uma grande história. E ele mesmo citou esse passado ao mencionar aqueles que foram criadores do banco, e nisso, inclusive, teve a correção e o equilíbrio de citar entre vários grandes economistas que pontificavam pelo lado da esquerda no campo político, citou também Roberto Campos. Então, eu acho que foi bastante equilibrado. E ele está de parabéns por mencionar especialmente uma atenção, um foco no financiamento às pequenas e médias empresas. Com essa taxa de juros extremamente elevada, e o Brasil há décadas pratica as taxas de juros mais elevadas do mundo, é necessário uma atenção e uma atuação do poder público no sentido de abrir, não taxas exatamente subsidiadas, nem esse é o caso, mas se o governo, através do BNDES, assim como de outros bancos públicos, puder colar a taxa de juros praticada para pequenas e médias empresas mais próxima do coeficiente de risco que pode ser identificado nessas operações, e juros cobre risco, e, portanto, isso é correto, nós já teremos feito um movimento muito bom, muito apreciável de financiar a parte que mais produz emprego, que são os pequenos e os médios empresários. E ele citou uma estatística importantíssima, que o banco atingiu 48% do total do seu desembolso para as pequenas e médias empresas. Eu só queria acrescentar, porque ele não disse no discurso, que essa é a marca que eu deixei lá quando presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Quando eu estava de presidente do BNDES, consegui, em alguns poucos meses, através de várias iniciativas, contava com uma equipe muito forte, muito bem preparada, elevar de 39% para 48% o total do desembolsado. Fico satisfeito de saber que esse valor se manteve, e é importante até que ele agora ultrapasse a marca dos 50% como uma primeira meta. Agora, doutor Paulo, duas questões ficam em aberto quando se fala em não voltar ao passado. Há uma preocupação com repasses de recursos do Tesouro para o BNDES, que isso ocorreu durante os governos do PT, e possíveis mudanças na TLP, que é uma taxa que tenta acompanhar mais a evolução da taxa Selic. Não é? A flutuação é um questionamento até por parte das empresas, mas há receio de uma taxa subsidiada que dê prejuízos. E uma terceira questão que eu pediria para o senhor responder rapidamente, em relação aos empréstimos para países no exterior. Sim, são três questões complexas, mas primeiro, em relação à taxa de juros, eu gostaria de dizer que, embora tenha havido uma certa evolução da antiga taxa, que era uma taxa que flutuava menos, para essa taxa TLP, eu, à época, quando presidente, critiquei o fato de que é uma taxa muito volátil, ela é atrelada às variações trimestrais
do juro praticado pelo Banco Central. E vamos lembrar que esse Banco Central, há 2 anos atrás, tinha uma taxa que foi a 2%. Imagina se eu e você somos empresários e resolvemos, animados com uma taxa que a gente está vendo de Selic a 2%, tomar um empréstimo para fazer um investimento que dure 25, 30 anos, que tenha uma prolongada maturação. Hoje nós estaríamos amargando uma taxa próxima a 14%, 13,75%. E, portanto, com um nível de variação de imprevisibilidade muito grande. Tem remédio isso? Tem. É preciso estudar um pouco mais de finanças para saber que nem toda taxa que acompanha a Selic é uma taxa boa e nem toda uma taxa que não acompanha a Selic é uma taxa ruim. Você pode ter uma taxa fixa que é, de certa forma, compensada no mercado através de operações financeiras. Muitas vezes bancos praticam taxas fixas, embora a taxa Selic seja variável. Eu acho que passei uma explicação adequada para todos aqueles que sabem o que é o conceito de uma taxa que é pré-fixada. Não necessariamente uma taxa pré-fixada envolve subsídio. O que é importante é que o banco tenha um compromisso de não estar subsidiando. E ele não só não está subsidiando, como ele já devolveu todos os recursos extras, que eram os recursos utilizados numa situação muito especial, que foi combater a grande recessão de 2008, 2009, faz mais de 10 anos, e dos 440 bilhões à época, que foi o total emprestado ao banco, o banco já teria devolvido, eu vou citar o presidente Mercadante, que atualizou dados do livro verde, que eu deixei também lá devidamente documentado, que o banco já devolveu até agora perto de 700 bilhões de reais. Portanto, um valor que, mesmo incluindo juros, ele mais do que remunera o total desses 440 bilhões inicialmente emprestados ao banco. O que é uma boa notícia, que significa dizer que as taxas de inadimplemento do banco são mínimas. Porque como é que o banco poderia ter inventado 700 bilhões para devolver ao Tesouro se ele não tivesse bons devedores pagando os seus empréstimos e retornando o recurso ao banco? E temos 1 minuto só para os empréstimos ao exterior, que o senhor falou do livro verde, mas que esse foi... é até mais fácil. Que foi a auditoria, os empréstimos ao exterior, também em grande medida, certamente mais de 95% desse total, vem sendo rigorosamente pagos. Nós estamos sempre fazendo um grande burburinho por esses 2 ou 3 empréstimos. Nicarágua, Cuba e Moçambique. Para dar para repúblicas, vamos dizer, amigas socialistas, mas que representam um pedaço muito irrisório do total da carteira de um banco que, majoritariamente, é um banco que recebe de volta e consegue remunerar o seu acionista, que é o governo federal. Bom, agora o governo fala em garantias, os novos empréstimos e renegociação do pagamento desses países que estão atrasados, né? Com certeza, e vai conseguir, Denise, ele vai conseguir. Óbvio que isso não significa que esteja eu apoiando o fato de que o resseguro dessas operações tenha sido feita em Brasília, ao invés de ser feita numa resseguradora internacional. Que o problema todo não é o do BNDES, e sim o fato de um fundo atrelado ao Tesouro se fazer de seguradora internacional. O governo federal não deveria bancar esse papel mais e ele deveria deixar o banco fazer resseguro nas resseguradoras internacionais. Agradeço muito a participação de Paulo Rabelo de Castro, economista e ex-presidente do BNDES. Uma boa noite. Uma boa noite, Denise.